Ah, então tá. Foi bem legal. Não é segundo ano. Vamos lá. Hoje a nossa aula é de ciências, esse horário. Depois teremos aula de matemática, que a gente vai, de português, que vamos falar sobre o nosso projeto Pequenos Escritores essa semana, tá bom? Essa semana não, vamos até o final do ano com o projeto. Vamos ver quantas histórias vamos ter aí para contar. Nossa aula de ciências, na página 74, a gente ficou de ler a página 74, que naquele dia não deu tempo, né? Sobre ainda a luz do sol nos ambientes, né? Por que é importante a luz do sol e o que ele faz com os seres vivos? Todo mundo pegou o livro? Sim. Ok. Posso começar lendo? Roger também? Ok, então vamos lá. Posso começar lendo? Vamos lá, Manu. Vamos ler, então, a página 74 para a gente dar uma lembrada, né? Antes de vocês começarem a ler, vocês viram a videoaula? A professora mostrou as tartarugas colocando os ovos para entender por que as tartarugas marinhas nascem fêmeas ou macho. Tem tudo a ver com a temperatura. Quer explicar, Rafinha, o que acontece? Prof, eu não lembro muito bem. Então, o que acontece com os ovos que ficam mais acima, bem pertinho da areia, onde recebe mais calor? Eu sei. Manu, o que acontece, querida? Para eles saírem do ninho, eles têm que fazer tipo uma escadinha, um em cima do outro para eles saírem. Os que estão lá embaixo, às vezes eles morrem lá na areia porque eles não conseguem subir lá para cima. Isso é verdade, costuma acontecer isso. Mas tem a ver com o sexo das tartarugas, aquelas que nascerão fêmeas e aqueles que nascerão machos. Quando a temperatura do ovo fica fria, nasce fêmea? Macho. Aqueles ovos que estão mais embaixo no ninho, ficam mais lá embaixo, está mais frio. Então, aqueles ovinhos vão descascar machos, serão tartarugas machos. Não fica tão quentinho, tão aquecido. Aqueles ovos que ficam mais acima, pertinho da areia, a areia fica mais quente na praia. Então, ali serão tartarugas fêmeas. Prof. Oi, Roger. Alguém que já foi teu aluno já pisou em uma casa de tartaruga? Quando, tipo, na areia ele estava cavando e achou um lugar de tartaruga. Eu não sei de ninguém, Roger, mas as tartarugas não costumam colocar seus ovos muito por aqui, né? Elas costumam colocar mais nas outras praias, onde tem os outros projetos Tamar, né? O projeto Tamar daqui, ele procura recuperar as tartarugas que ficam presas ou que se perdem, né? Não conseguem voltar para a água. Eles recuperam e daí soltam. Mas aqui não é comum ter ninho de tartaruga. Às vezes acontece em alguma praia ou alguma ilha, mas não é comum, tá? Então, Oi, Rafinha. E eu também lembro no vídeo que eu entendi que eles não podem nascer dentro do mar, porque eles precisam da luz do sol para poder nascer. Isso, para se desenvolver, né? Para ficar aquecido. Por isso que a mamãe jacaré fica ali cuidando dos ovinhos, né? Por isso que a galinha também fica em cima dos ovos, ela fica aquecendo ali os ovinhos, né? Porque a galinha não enterra os ovos. Mas quando a gente põe os ovos para chocar, ela fica sentadinha ali em cima deles, para aquecer, deixar eles quentinhos. A pena dela é quentinha. Por isso que eles aquecem os ovos e os ovos se desenvolvem, daí vai nascer os pintinhos. O que acontece em relação a se for macho ou fêmea, também é com os jacarés, né, que põem os ovos, os crocodilos também, e alguns tipos de lagarto, que também põem ovos na areia. Rodolfo. Oi, Roger. É que... Eu esqueci a pergunta. Depois você lembra, daí você pode fazer, tá? Oi, Fernanda.
É que eu lembrei. Tem pessoa que até faz roupa com pena de galinha, às vezes. Colocam algumas penas para decorar no carnaval, né? É quente também, né? Às vezes fica... Pente é de casco de tartaruga, né? Antigamente se fazia bastante, né, Roger? Agora está proibido matar as tartarugas para fazer objetos, né? Mas antigamente as pessoas caçavam muitas tartarugas para fazer os objetos. Pentes, grampos. Coitadinhas, é verdade. E ainda hoje em dia muitos animais são caçados para retirar alguma parte do seu corpo para fazer objetos, né? Os crocodilos, por exemplo, couro de crocodilo, fazer bolsa, botas, sapatos, cintos. Muito tapete. Tapete também, né, Rafa? Hoje em dia, as pessoas são proibidas de usar os animais para fazer esse tipo de coisa, né? E ainda assim acontece porque não consegue se vigiar e cuidar de tudo, né? É uma pena. Quando eu vou no campo da aviação, tem vários bois que estão com o selo na orelha, que vão virar. Isso. Aí, Maria Luísa, é para identificar o animal, tá? Daí é preciso fazer isso para identificar. Ele tem um número e identifica o dono, de quem é o animal, tá? Senão eles podem sair e ninguém sabe de quem é o boi, né? Então, eles precisam ter uma identificação, tá? Prof, Oi? o único animal que não mata para fazer as coisas é a ovelha, que dá para só raspar o pelo e fazer uma almofada, um tapete. Casaco de lã, né, Manu? Daí no verão elas são podadas, né? Te cortam o pelo bem curtinho, porque senão elas também ficam muito calor, e aí aquela lã delas serve para fazer roupas, né? Um dia eu fui viajar, aí a gente ficou num lugar que na frente tinha ovelha, e a gente poder dar comida para elas. Ah, legal. Daí não maltrata o animal, né? Aí usa o animal sem maltratar, né? Aproveita o pelo dele para fazer roupas quentinhas, casacos de lã, cobertas, né? E aí, uma ovelha, ela tava com um bebê na barriga e nasceu e a gente viu. Ah, que legal. Então, esse é um conteúdo que a gente vai ver lá em História e Geografia sobre a pecuária, os animais, como os animais são criados. O que acontece na pecuária? Os animais são criados para para ter a comida, para ter coisas que se possam usar deles, né? Aí a gente trouxe ele para casa. Trouxeram os filhotinhos para casa? Um filhotinho. Ele morreu, né? Posso falar, Prof? Pode ir, ó. As pessoas não podam as ovelhas no inverno, porque senão elas vão passar frio. Isso mesmo. Se podar, elas ficam frio. É igual os cachorros nossos, né? Que a gente tem em casa. Aqueles cachorros que precisam de poda, no verão a gente deixa eles bem curtinhos, né? Prof. Não cresce. Não tem como eu comprar. Eu acho melhor cortar os pelos das ovelhas no verão, né? Porque elas não sentem muito frio. Isso, foi isso que a Jorge acabou de falar. Prof, eu já tive uma tartaruga, mas aí ela estava se sentindo muito sozinha e muito triste no aquário, que a gente decidiu dar para algum lugar que eu não lembro o nome. Então, esse é o problema dos animais silvestres. Quando a gente pega, a gente acha bonito para levar para casa, mas é muito difícil cuidar deles, né? Então, o ideal é a gente não comprar, né? Para evitar que as pessoas caçem, tirem da natureza esse animalzinho, né? E porque a tartaruga, principalmente, ela dura muitos anos, né? 30, 50 anos. Então... E também é cansado viver todos aqueles anos dentro de uma gaiola presa.
Exatamente, na verdade, essas tartarugas que a gente tem em casa são cágados, né? Não são bem tartarugas. As tartarugas têm nadadeira. Essas, elas andam, né? Tem as patinhas, né? Então, a tartaruga de orelha, cágado de orelha vermelha, etc. Aqui em casa tem uma que não é minha, é da minha cunhada que mora no Canadá, ela não pôde levar. Então, a gente cuida dela. Chama-se Tereza Batista, a tartaruga. Já tem 25 anos. Tu pode mostrar pra gente? Ela fica dentro de uma caixa d'água, que tem um espaço maior, e dentro dessa caixa tem uma pedra para ela subir, pegar solzinho, então ela fica toda esticada para ficar fazendo yoga. A minha amiga também tinha uma, mas aí a tartaruga mordia, sabe? A minha avó... Ô, prof, a tartaruguinha. A minha avó... Eu tô pedindo Maria Luísa. Você sabe quantos anos a tartaruguinha tem? Meu nome é Maria. O microfone, querida. Obrigada. Tá. Maria. Você sabe quantos anos a tartaruguinha tem? A tartaruga que está aqui em casa deve ter uns 25 anos, que a minha cunhada ganhou ela bem pequenininha, ganhou de um amigo. Então, ela foi morar no Canadá e não pôde levar. Então, a gente cuida porque tem um quintal. Mas ela dura bastante tempo, ela vive bastante tempo. Então, a gente vai ter que continuar cuidando, lavando o aquário, dando comida. Toda semana tem que lavar a caixa da lavadora. Posso falar? A Rafa. E, prof, a minha tartaruga, ela foi lá pro Projeto Tamar. Ah, você levou lá? Legal. Eles vão colocar Minha ela avó no que local. levou. Ela não se sente sozinha. O negócio é não abandonar os bichinhos em qualquer lugar, né? Tem que levar para uma ONG que possa cuidar. Eu nem Roger. dei tchau pra tartaruga. Eu tava pedindo pra falar desde que a Manuela falou primeiro. Roger, só escuta um pouquinho, ó. É que tem que esperar, querido. Tinha um monte de gente de mão levantada, tá? A prof vai chamar, tá? Pode falar, querido. Pode falar agora, Roger. Sua vez. O professor estava explicando por que demorou. É que eu já peguei uma ovelha no colo. Ah, já? Que legal. Mamãe, onde é que era? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Que legal, Roger. Elas são fofinhas, né? Deve ser bem macio o pelinho delas, bem quentinhas. Manu. Macio é. Manu. Manuela. Ah, desculpa. Um dia eu trouxe um carneirinho aqui para casa. Aí quando a gente chegou, passou 2 dias, ele morreu. Acontece, né, Manu? Nem todos os filhotinhos vão sobreviver, né? A gente tem que ver como a gente pode fazer o melhor para eles, né? O melhor é deixar com a mãezinha deles, mas... Sim, só que a mãe não dava bola para ele. Ah, vocês tentaram cuidar, então. A gente tentou botar ele perto da mãe, mas a gente não conseguiu. Às vezes eles ficam doentes e a mãezinha acaba abandonando eles para cuidar dos outros, né? E aí eles têm que se virar na natureza. Aí a gente trouxe ele para casa, mas ele acabou morrendo porque estava muito frio, aí ele acabou morrendo. Então, gente, o jeito é a gente evitar de ter animais silvestres em casa, se for possível, né? Ter os porquinhos da Índia, coelhos, tartarugas, os peixinhos, porque esses animaizinhos acabam morrendo, estão fora do habitat deles, certo? O máximo, é cachorrinho que a gente pode pegar, correr com eles, brincar, se divertir, né, Rafa? A gente consegue cuidar melhor porque eles já têm também autonomia, eles não sabem se virar sozinho, né? Mas esse outro mais também. Dão muito trabalho e precisam de comidas especiais e cuidados especiais. Então, é bom a gente não se empolgar para pegar os bichinhos, até para evitar o contrabando de animais.
Porque muitos desses animais silvestres, até chegarem na casa ou nas lojas que vendem, muitos deles morrem no caminho, porque eles são pegos lá da natureza. Os peixinhos, por exemplo, eles pegam esses peixinhos muito pequenos, colocam muitos dentro de um saquinho bem menor, ficam todos abafados ali. Quando eles chegam lá no lugar, ou na casa, ou na loja, muito mais da metade já morreram, por falta de espaço, oxigênio e tudo mais. Então, o mesmo acontece com as aves que ficam nas gaiolas, né? Essas aves raras que a gente vê aí, as pessoas têm as aves bonitas, né? A gente pode apreciar os passarinhos colocando, às vezes, comida para eles na rua. Vem muitos pássaros, muitos, nos comedores onde a gente põe para eles na rua, né? Aqui em casa tem muitas espécies de pássaros. A gente põe comida para pássaros livres, põe frutas quando tem ali fora e eles vêm comer. E a gente fica ali só vendo e curtindo eles, vendo eles cantarem, né? Eles se divertirem, eles vão acostumando com a gente, né? Mas estão livres, não estão engaiolados. Ninguém gosta de viver em gaiolas, não é mesmo? Prof, Manu. aqui na minha casa, antes de eu nascer, era um sítio, tinha vários bichos, tinha vaca, tinha ovelha. Ah, eu sei, Manu, Tem os animais domésticos que a gente pode criar em casa, né, Manu? A gente está falando dos animais silvestres, tá? Esses que não são comuns a gente ter em casa. Os animais domésticos não tem problema ter em casa, né? Passarinho é de doméstico? Silvestre? Sim, não é animal doméstico, né? Meu avô tinha muito passarinho. Antigamente tinha esse costume de prender os passarinhos, né? Hoje em dia poucas pessoas fazem isso. Acontece, mas tem menos. Então vamos lá para a nossa atividade. Manu começa a ler a página 74, por favor. Durante o dia, os ambientes naturais são iluminados pela luz do sol. Muitas das atividades dos animais e das plantas estão relacionadas à presença do sol e acontecer durante o dia. Legal, Manu. Roger, por favor. Roger? É que eu parei, esqueci onde é que estava. Quando... Então, acompanha que eu vou te chamar de novo, Roger. Rafa? Tá onde? Tá onde? Rafinha, acompanha a Rafa, Roger, procura aí. Olha aí no livro. Alguns pássaros procuram alimento, cantam e voam de dia, enquanto os outros, como a coruja e o rato, são mais ativos à noite. Roger? O lagarto utiliza a luz do sol para se aquecer. Ele é mais ativo nos períodos da manhã e da tarde. Pode continuar, Roger. Os ovos de tartaruga marinha precisam do calor do sol para se desenvolver. As fêmeas enterram os ovos na arraia
Areia. Areia da praia para que fiquem aquecidos. Isso, então a gente tem o lagarto ali tomando sol em Foz do Iguaçu, Paraná, e um filhote de tartaruga de couro na Praia do Forte, na Bahia, que tem um projeto Tamar bem grande lá, onde várias espécies de tartarugas desovam, né? Vão lá colocar seus ovos. Eu não sabia que o lagarto tinha essas patas na bochecha. Não é na bochecha, ali é a bochecha dele, na verdade, né? A bochecha é tipo uma iguana, né? É isso, mas eu achei melhor falar patas. É que tem várias espécies, né, Roger? Não tem só uma espécie, né? Então, tem várias espécies de lagartos. Gente, número 6, ó. Algumas plantas apresentam movimentos relacionados à luz do sol. Com um colega, pesquise alguma planta que apresente movimento influenciado pela luz do sol e registre o que encontraram. Isabela, o que você encontrou? Depois eu. Isabela. Eu não fiz. Não conseguiu nada, querida? Maria Luísa, o que você conseguiu? Girassol. O girassol é capaz de seguir a luz do sol porque realiza Fototropismo. fototropismo, que é o maior movimento em resposta a Estímulos luminosos. luminosos. Era Ele o sol com suas folhas durante todo o dia, ficando tombado quando a noite chega. Legal, Maria. Alguém mais pesquisou sobre girassol, Geórgia? Eu pesquisei, prof. Eu também. Tá. Eu também pesquisei. Só vamos prestar atenção no que está sendo lido para a gente não ficar repetindo, tá bom? Já foi falado, você não precisa falar de novo, tá? Pode ver. Prof, eu li devagar assim porque eu escrevi em cursiva. Ok, Maria. Geórgia. Eu fiz a do girassol. Eu fiz de duas cores. Eu fiz a do girassol e da flor 11 horas. Posso ler as duas? Pode ler. 11 horas é legal, é bem bonita a florzinha. Girassol. Tem esse nome por acompanhar o movimento do sol. Aí, por 11 horas. Os botões se abrem na maior antecedência do sol e se fecham ao entardecer. Isso aí. Às 11 horas são umas florzinhas bem pequenininhas e elas são coloridas, tem de várias cores, né? E elas ficam penduradinhas, assim. Então, bem no horário do meio-dia, o vaso inteiro se abre, é bem bonito. Que ela nasce normalmente nas 11 horas? É que ela costuma abrir, Roger, quando o sol está mais forte. Ela fica aberta umas 3, 4 horas. Depois ela se fecha quando começa o final. Depois das 4, ela já começa a se fechar. E outro dia ela abre novamente. Prof, como se for acordar e dormir. Fala, Geórgia. Eu tinha 11 horas aqui, uma 11 horas amarela. Ah, é bonita. Eu nunca vi ela se parece nada. Ela dorme também bastante. Roger, espera ver. E aí, Geórgia? Ela no céu. Porque não estava chovendo. Sim.
Mas elas nascem bem fácil. Se plantar os galinhos, os pedacinhos, elas já nascem logo. Tem facilidade para nascer. Rafinha. Posso ler? Só um pouquinho, Manu. Rafaela. Por favor. Girassol. Essa planta acompanha a luz do sol apenas durante a fase de crescimento. Após florescer, ela não se mexe. Mas, além disso, o girassol se volta para leste durante a noite. Assim, ele já espera o sol nascer e inclinado para o lado certo. Isso aí, Rafa. O girassol não vira todo o tempo, né? Ele só vira na fase de crescimento, quando ele está pequenininho. Né? Justamente porque ele só bem a luz do sol para nutrir as células. Manu, Eu também fiz foto do girassol. Roger, só um pouquinho, querido. Levanta a mão e espera a sua vez. Manu, não tá igual o que já foi lido? Não. Ok. Vamos lá. A Alice também fez, Alice? Então, a gente viu o girassol e viu a flor chamada azulão. Fazer essa tarefa. Ok, então faz depois, tá, querida? Para não deixar sem fazer, ou já vai elaborando a sua resposta de acordo com as respostas dos seus amigos, tá bom? Já vai elaborando sua resposta aí para você e a Julieta. Manuela, o que tem de novidade no seu texto que está diferente? Outra planta que é igual a girassol, que ela acompanha o sol, é a Marcela. Não, Marcela. Ah, Marcela. Marcela? Marcela. Marcela, isso. Chá de Marcela para fazer, dá para fazer chá também com essa planta. Sim. Marcela. Legal, Manu. Roger, tem alguma coisa diferente no seu texto sobre o girassol? Ou sobre outra planta que você encontrou? Eu fiz. Não, Roger, só o que não foi falado ainda, tá? O girassol captura a quantidade possível de energia solar. Isso, durante a fase de crescimento, né? Depois ele não vira mais em direção ao sol. Noah, tem alguma coisa para você? Roger, tá em dúvida aí? Noah, alguma coisa para você ler? Ô, prof, é para pesquisar junto ou é para pesquisar agora? Era para fazer, ficou na semana passada, para a gente ler hoje, tá, Noah? Se você não viu, você pode depois escrever, tá bom? Elabora a sua resposta de acordo com o que já foi lido, tá certo? Então, pessoal, ó, assim como o girassol, muitas plantas, outras plantas também têm um espinhozinho, que é o dorme-dorme, que a gente toca e ele se fecha, lembram? Já viram isso? Na praia? Tem na casa do meu avô, ele tem. E a gente encosta e logo ele se fecha, né? Ele se Na casa protege. da minha avó tem um monte, é muito legal. Então, muitas das plantas, às vezes a gente olha assim para a plantinha, vai lá, puxa um galho, arranca uma folha, puxa uma flor, né? A gente tem que lembrar que da próxima vez que olhar uma planta, pensar que ela não é algo sem graça, aquela planta ali tem muita coisa acontecendo com ela, né? No caule, nas folhas, nas flores, e elas são ativas como qualquer outro animal. Então, dentro está passando coisas, elas estão sobrevivendo ali, elas estão sendo igual a gente, o nosso organismo, ó. Nosso estômago, fígado, coração, está tudo funcionando, a gente não vê, né? A gente só vê o que está para fora. Mas lá dentro tem um monte de coisa funcionando, senão não estaríamos vivos.
A planta é um ser vivo, então dentro daquela estrutura dela que a gente olha, tem muita coisa acontecendo ali. Ela está se alimentando, está captando a luz do sol, está fabricando o seu alimento, né? Então, a gente precisa cuidar e não ficar arrancando as plantinhas aleatoriamente, ok? Só para vocês pensarem um pouquinho mais e ter um pouco mais de cuidado sobre isso. Kalel, querido? Kalel? Tudo certo? Sim. Então, tá. Vamos continuar. O girassol é uma planta. Kalel, olha para você. Tem alguma coisa diferente no seu texto para você complementar as informações? Porque eu não sei, porque eu coloquei também a letra cursiva. Tá, a prof está perguntando se tem alguma informação que não foi falada ainda. Eu esqueci. Tá, então se organiza aí para depois você falar. Vamos para a página 35. Poderíamos viver sem a luz do sol? O que vocês acham? Isabela? Alice, Julieta, poderíamos viver sem a luz do sol? Não. Por quê? Porque sem o sol a gente não tem vitamina D. Isso, Ítala, a gente fica sem sintetizar a vitamina D, que é essencial para o nosso organismo, né? Para aumentar a nossa imunidade. E o que mais? Isabela, lê o texto, começa a ler o texto, depois eu vou pedir para a Alice continuar. Então, Alice e Julieta, prestem atenção ali, que eu vou chamar vocês, e o Ítalo também. A Isabela. luz e o calor do sol não determinam apenas os hábitos e as atividades. Não dá para entender. Ele Um pouquinho mais alto, tá, Isa? Tá bem baixinho. Isabela. Indispensáveis à existência de vida no nosso planeta, pois fornecem condições favoráveis ao desenvolvimento de muitos animais e plantas. Obrigada, Isa. Alice? Importante, pois Contribui para a produção de alimentos por parte das plantas. As plantas servem de alimento a alguns animais que, por sua vez, alimento a outros animais, incluindo os seres humanos. Julieta? O sol é importante para a produção de vitamina D. Nós, humanos,
Essa é uma vitamina produzida no corpo e que participa de elaboração de Substâncias que fortalecem os ovos. os Você ossos, já né? ouviu- Fortalecem Você já ouviu dizer que os bebês precisam tomar banho de sol? Não Então, só Ítalo, pode os- continuar, por favor? Obrigada, Julieta. Não só os bebês, mas crianças, adultos e idosos também precisam receber a luz do sol. O melhor horário para se expor a esse banho de sol é antes das 10 horas da manhã. Pode ler ali embaixo da planta, as folhas do açaí, Ítalo? A luz do sol. A luz do sol é fundamental para a produção de alimentos das plantas. Folhas de açaí em Macapá, Amapá. Isso, ali era um exemplo da folha do açaí, né? Mas são as plantas no geral, todas as plantas, né? Então, nas plantas, o sol é essencial porque faz a produção dos alimentos, né? As plantas produzem o alimento através da fotossíntese, né? Da luz do sol. Para os seres humanos, a gente precisa absorver a luz do sol para sintetizar a vitamina D, que vai fortalecer os nossos ossos, evitando osteosporoses, aumenta a imunidade para a gente não ficar doente com facilidade, né? E quando a gente precisa tomar esse sol, que é importante, não podemos passar protetor solar. É de 10 a 15 minutos, dependendo da cor da pele de cada pessoa. Pessoas mais branquinhas, mais clarinhas, tem que ficar menos tempo, né? Ou ficar de 10 a 15 minutos, não pode ceder, senão vai acabar pegando sol demais, né? Daí vai prejudicar a pele, tá? Por isso que os bebezinhos estão sempre no carrinho tomando sol na manhã. Eles precisam crescer e se desenvolver, né? Vamos lá. Davi. A próxima página, querido. A luz do sol também interfere em sua rotina e nas atividades que você realiza. Pense sobre isso e registre no quadro a seguir O que você faz em cada período do dia, né? Então, alguém tem algum comentário sobre o texto que a gente leu sobre a luz do sol? Poderíamos viver sem a luz do sol? Alguém tem algum comentário a fazer? Maria Luísa? Geórgia? Sem a luz do sol, ficaria frio, as plantas iam morrer e a gente ia ficar sem ar, ia morrer. Aí. Alguém mais quer fazer um comentário sobre o texto que a gente leu? Roger? Qual é? Você quer comentar, querido?
Eu não. Assim, também o mundo ia ficar sem luz, sem ar, sem plantas, árvores, sem móveis. Isso aí, Caléo. Por isso que no planeta Terra tem uma diversidade bem grande de animais e plantas, né? Diferente de outros. E também os animais não iam poder viver. Então a gente não ia viver sem comer. Isso aí, como fala ali no texto, ó. A luz do sol é importante porque contribui para a produção de alimento por parte das plantas. As plantas servem de alimento para alguns animais, por sua vez, servem de alimento a outros animais, incluindo os seres humanos, né? Então, é uma cadeia, uma coisa depende da outra. A gente está interligados, né? Todo mundo entendeu isso? Sobre essa ligação de estar interligados, ó, a prof vai pedir para vocês fazerem no caderno de ciências uma cadeia alimentar. Vocês vão desenhar alguns animais que dependem de algumas plantas, que caçam outros animais, que dependem de outros. Entenderam o que é uma cadeia alimentar? Entenderam? Igual fala aqui, ó. A luz do sol contribui para a produção de alimentos das plantas. As plantas servem de alimentos para alguns animais. Esses animais, por suas vezes, alimentam outros animais, né? Servem de alimento para outros animais. E nós também estamos incluídos nessa, tanto das plantas quanto de outros animais, né? Então, você faz uma cadeia alimentar. A gente já viu, já conversou sobre isso nas páginas anteriores. Aqui, ó, lá nas plantas e outros seres vivos, lembram? O tuiuiu come o fruto, depois o jacaré vai lá, caça o tuiuiu, e assim segue, né? Ou... Qual que é a página? Maia, tem uma página, a prof está pedindo para vocês fazerem, ó, desenhar, podem até anotar aí no livro que é para fazer no caderno, tá? Desenhar uma cadeia alimentar. Você escolhe quais são os animais que você quer usar e quais são as plantas ou frutos que você queira usar, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim, é uma cadeia alimentar. Isso, é onde uma espécie depende da outra e elas estão interligadas. Então, você vai pensar em alguns animais para outros e algumas plantas também nesse ciclo, tá, Manu? Tá. Daí desenha, né? Pode fazer setinha, ó. Assim, complementando um, vai completando o outro, né? Tá. Uma cadeia alimentar bem bonita. Isso, no caderno de ciências, tá? Tá. E aí, o número 7 que o Davi leu, alguém já fez? Que vai ficar a leitura para a próxima aula. Então, no número 7, vocês vão pensar em algumas atividades. Agora, ninguém está fazendo atividade fora de casa por causa da pandemia, né? Mas, geralmente, vocês fazem balé, fazem futebol, fazem judô, fazem natação, no período de tarde, de manhã ou de noite, dependendo da agenda de cada um, dos horários que é possível. Pense em algumas atividades que você poderia fazer pela manhã, aonde você estaria à tarde e à noite o que você faria. Para escrever ali, tá bom? Tá. A gente vai para a próxima aula. Combinado? Tá bom. Ok, queridos, obrigada pela aula, foi muito bom conversar com vocês. Vocês falaram um monte de coisas legais. Daqui a pouco a gente tem aula de... Aula de português. Isso, até depois na aula de português. Português. Até depois. Se alguém quiser conversar, a prof fica aqui